Olha só, nação, nesta tarde tivemos uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Isso porque o Cruzeiro teria interesse na contratação de um meio-campista venezuelano de 18 anos de idade. A informação é de um jornalista respeitado por lá. Eu estou falando do Mário Alberto Sánchez, que tem até mesmo um Instagram com quase 15 mil seguidores, onde ele fala sobre o interesse do Cruzeiro na contratação deste jogador. Vou até citar a tuitada dele para vocês. Interesse do Cruzeiro atualmente na Série B do meio-campista Matias Lacava é real. Nenhuma oferta foi feita ainda, mas provavelmente esta semana o clube brasileiro vai apresentar à Academia Puerto Cabello uma proposta por este jogador. Isso mesmo, informação do jornalista Mário Alberto Sánchez. E como já não bastasse essa informação, o jornal O Dia também confirmou o interesse do Cruzeiro. E eles ainda afirmaram mais: esse interesse não é novo, o Cruzeiro já está de olho nesse jogador há algum tempo. Para você que não conhece ele tem passagens pelo Barcelona, onde ele ficou de 2013 a 2016. Em 2017 a 18 ele ficou no Lazio da Itália. Em 2019, assim, ele foi para o Benfica de Portugal e depois ele já está na equipe venezuelana em que acabamos de citar. Isso mesmo, jogador que pertence à equipe venezuelana, o time chama Academia de Puerto. Ele tem apenas 18 anos de idade e foi considerado o Messi venezuelano algumas temporadas atrás, até porque estava no Barcelona, mas por causa do seu porte físico, acabou prejudicando ele muito no futebol europeu. Isso mesmo, ele é muito baixinho, é muito franzino, é um jogador habilidoso, é canhoto, mas mesmo assim o porte físico acaba prejudicando muito esse jogador. Aí eu até pergunto para vocês, será que ele poderia agregar com o Cruzeiro nesta Série B, que é um campeonato muito físico, é um campeonato de muito esforço? Será que ele aguentaria o batido da lata? Olha só, o meia, ele vem se destacando pelo clube desde o ano passado, quando foi promovido ao time principal e terminou a temporada com 7 gols em 15 partidas. Isso mesmo, 18 anos de idade apenas. De acordo com a informação do Super FC, o Cruzeiro pode fazer uma proposta pelo atleta ainda nesta semana. No mês de abril deste ano, o World Football Index fez uma lista de 10 promessas do futebol venezuelano para se observar em 2021 e Lacava estava nesta lista. Isso mesmo, o futebol venezuelano considera este jogador como uma das principais promessas para o futuro. Isso mesmo, até porque ele não vingou. Ele já rodou no futebol europeu, tem passaporte por lá, mas ainda não vingou. Até por isso eu acho que se o Cruzeiro fosse buscar a contratação desse jogador, ele poderia até mesmo pintar nas categorias de base, pela baixa idade dele. Mas pela necessidade do Cruzeiro em um jogador que atua na posição de meio-campista armador, talvez ele pudesse pintar como meio-campista do time principal do Cruzeiro. A publicação descreveu da seguinte forma: poucos se encantaram nos gramados da La Liga Futvé em 2020 como este jogador. Isso mesmo, ex-Barcelona, Lazio, Benfica, falava. Lacava conseguiu marcar 7 gols em 15 jogos no ano passado e levou a Academia de Puerto Cabello a uma campanha histórica, apesar de ter iniciado a temporada com apenas 17 anos de idade. Seja na ala ou como 10, Lacava é um jovem que até os defensores veteranos deveriam temer, aponta o portal. Isso mesmo, é um jogador muito valorizado por lá. E o mais interessante é que lá na Venezuela, podemos dizer assim, o mercado é mais barato. Então, se surge um jogador bom por lá, ele não vai ser tão caro assim. Uma negociação é cogitada no valor de 250 mil euros, isso mesmo. Este valor convertido para o real dá 1 milhão e meio de reais. Por uma das suas principais promessas do seu país, 1 milhão e meio de reais é muito pouco até para o Cruzeiro. Basta realmente avaliar se vale a pena investir na contratação deste jogador. Olha só, para você ter ideia, no ano passado, o jornalista Everton Guimarães já trazia a informação de que o Cruzeiro buscava a prioridade de contratação do atleta quando ele completasse a maioridade, algo que se deu em outubro do ano passado. Canhoto com bom drible, Lacava também vem se destacando pela seleção venezuelana de base. Neste momento, ele atua pela seleção sub-23. É muito difícil arrumar os números, as estatísticas do jogador neste momento, mas é o que o portal fala. Não
temos os números do jogador no Barcelona, no Benfica, na Lazio, não sabemos quantas partidas ele atuou pelas categorias de base. Lembrando a vocês, a informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista venezuelano Mário Sánchez e depois foi confirmada pelo jornal O Dia, pelo jornal Super FC aqui do Brasil. Vamos aguardar para saber se realmente este jogador vai render. Vou trazer os números dele aqui para vocês na temporada de 2019. Isso mesmo, ele chegou na academia de Puerto Cabello e fez 15 partidas e marcou 4 gols. Depois ele foi para o time sub-20, voltou para o time principal, onde ele fez 19 partidas e marcou 7 gols. Na temporada de 2021, ele fez apenas 5 partidas até o momento, até porque a temporada está começando por agora, e ainda não marcou um gol. É um jogador que é considerado uma promessa. Fiquei realmente impressionado com o porte físico do jogador. Realmente ele é muito franzino, ele é muito baixinho, até por isso ele tinha aquela certa semelhança com o Messi, como eles falavam. É canhoto, é habilidoso, sabe fazer um bom drible. Se você ainda não conhece ele, dá uma olhada lá nos vídeos dele no YouTube. É um jogador que gosta do jogo 1 contra 1, mas basta saber ir ao departamento de análise do Cruzeiro se realmente vale o investimento de R$1,5 milhão. Mas sim, vale a pena observar este jogador. A informação fala que o Cruzeiro deve fazer uma proposta para ele durante esta semana. A informação não vem do Samuel Venâncio, não vem do Portal UOL, não vem do Adroaldo Leal, vem de fontes, podemos dizer assim, secundárias, fontes que não costumam falar do Cruzeiro. Vamos aguardar no decorrer da semana para saber se esta negociação vai concretizar. Então vamos colocar o pé no chão, porque depois do que aconteceu com Jason Guzmán, nada mais me surpreende. Olha só, nação, o atacante Marcelo Moreno assumiu recentemente ter recebido 3 propostas de clubes chilenos, mas que o Cruzeiro teria recusado todas elas. Isso mesmo, em entrevista ao portal Dale Abo, ligado ao Colo-Colo do Chile, o atacante Marcelo Moreno confessou que recebeu propostas de 3 grandes clubes do futebol chileno, mas o Cruzeiro não aceitou nenhuma delas. O camisa 9 tem mais um ano de contrato para cumprir em Belo Horizonte. Realmente, né, não faz muito sentido. Se o Cruzeiro quer ter o Marcelo Moreno, coloca o cara para jogar. Agora pergunta o Felipe Conceição. E aí, Felipe, você vai querer contar com o Marcelo Moreno? Por quê? Porque o salário do cara é muito alto, um dos maiores do elenco atual do Cruzeiro, se não o maior salário. Agora, se você não for utilizar o jogador, eu vou liberar ele para outra equipe e assim ficar livre de pagar os altos salários do atacante boliviano. Todo mundo sabe do sacrifício que foi feito pelo atacante Marcelo Moreno. Nesta temporada ele não conseguiu render mais uma vez, mas nesta temporada especificamente foi por falta de oportunidades. Na temporada passada, o atacante realmente recebeu e jogou muito mal. Eu particularmente gostaria sim da permanência do Marcelo Moreno, só que tem um porém, se ele for utilizado. Se o Felipe Conceição achar que ele pode ser titular do Cruzeiro. Se for para ficar do jeito que está, no banco de reservas, eu prefiro 1000 vezes que o Marcelo Moreno saia e assim o Cruzeiro fique livre de pagar os seus salários. A informação confirma, quem barrou a negociação não foi o atacante Marcelo Moreno, e sim o Cruzeiro que quis contar com ele. Me explica, Cruzeiro, vocês vão utilizar o atacante Marcelo Moreno? Porque no último final de semana nem sequer relacionaram ele para a partida. Se for usar o Moreno, beleza, vocês não são obrigados a liberar o jogador, mas se for para ficar com o Marcelo Moreno no banco de reservas e nem sequer ser relacionado para a partida, é muito melhor liberá-lo o mais rápido possível e ficar livre de pagar os salários. Vamos aguardar para saber o destino do atacante boliviano Marcelo Moreno. Se você tiver uma memória boa, vai lembrar que mais ou menos 2 meses atrás surgiu a notícia de que o Cruzeiro estaria interessado na contratação do lateral direito Matheus Alexandre, jogador que pertence ao Corinthians, mas que estaria emprestado à Inter de Limeira por empréstimo até o final do Campeonato Paulista. Ele está jogando lá com 2 conhecidos do Cruzeiro, é o lateral esquerdo Rafael Santos e também o atacante Wellington, que por sinal foram titulares na última partida da Inter de Limeira. Mas voltando ao assunto, sabendo do interesse do Cruzeiro, o jornalista Samuel Venâncio entrou em contato recentemente com o empresário do jogador para fazermos uma atualização da situação e o empresário confirmou que ele deve ser aproveitado pelo Corinthians nesta temporada, até porque ele vem se destacando pela Inter de Limeira, vem atraindo interesses aí da própria comissão técnica do Corinthians e por isso ele não teria esta possibilidade de ser emprestado para o Cruzeiro, após o interesse do Corinthians em contar com ele para o restante da temporada. Então podemos descartar pelo menos até este
este momento, não vou descartar 100%, mas pelo menos até este momento, a contratação deste lateral direito. Vamos ver aí quem o Cruzeiro vai buscar no mercado para essa posição. Então é isso, nação, muito obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo do nosso canal. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Muito obrigado pela presença de todos, aguardo todo mundo no próximo vídeo do nosso canal. Um grande abraço, fui!